Começar em 2 Reis, capítulo 8. Vamos ler de 1 a 6 e depois vamos também para o texto que já foi citado de Mateus 2, 1 e 2. Quero agradecer a todas as pessoas você que está em casa aí, que doou, você que está aqui, doou presentes para as crianças. A gente fez um apelo, eu fiz um apelo pela internet lá do hospital, meio de roupa azul, para que as pessoas trouxessem os presentes, e as pessoas trouxeram. Agradeço muito você. Muitas crianças vão receber presentes por sua causa. Agradeço também a todos que estão colaborando ainda com a cesta. Falta bem pouca coisa, foram feitas muitas cestas, já foram entregues muitas cestas, inclusive, e a gente está entregando já, continua entregando. Quero agradecer você. Falta pouco, né? Vamos completar isso para fazer as 40 cestas, mas muito obrigada porque você repartiu daquilo que você tem, e que muitas pessoas vão poder ter um Natal melhor, com comidinha gostosa. Nos ordena, Deus nos direciona, Deus nos fala, e a gente não precisa brigar por isso. Eu creio que, eu falo que eu nasci independente, né? Se eu pudesse já sair da barriga falando assim, deixa eu resolver as situações, eu acho que eu já tinha feito, né? Mas também o empoderamento feminino, ele tem uma carga, lógico. Tomar decisões exige de nós muito. Essa semana foi uma semana bem difícil para mim. Vocês sabem que eu fiquei a semana toda no hospital com meu pai, fiquei trancada mesmo no quarto, literalmente, né? Me senti até um pouco presa, mas eu louvo a Deus. Meu pai fez o teste do Covid, deu negativo, fez tomografia de tórax, tinha lá uma aguinha no pulmão que diz que é coisa muito antiga, de quem tem problema no coração, está sendo tratado. Não está mais na Santa Casa, voltou para o Mater Dei, porque é o lugar que está mais tranquilo. E hoje minha mãe está com ele, porque minha mãe já fazia 12 dias que não estava com ele. Depois de 62 anos de casado, é muito difícil ficar longe. Ele chamando ela querendo ir. E hoje, então, nesse momento, eles estão no hospital juntos, que era o que eles queriam fazer hoje, para que eu e minha irmã pudéssemos estar pregando nos cultos, que era culto de Natal. Minha mãe também não queria que nós não estivéssemos nos cultos onde a gente deveria estar. Louvo a Deus pela vida deles, pelo legado que eles nos deixaram e têm deixado até hoje. Mas, como eu disse, a ideia de ter que tomar decisões influenciam em morte e vida, influenciam em demanda uma exaustão até da gente, às vezes, né? Porque todos os dias eu tinha que tomar decisões, eu tinha que resolver coisas e direcionar, né? Porque os médicos também, eles dão os diagnósticos, mas eles dependem da gente, porque na realidade o paciente é nosso. E eu e minha irmã conversamos bastante, demoramos para permitir que a minha mãe fosse ao hospital, tentando deixar
cuidar o máximo possível, porque eles estão desde o começo da pandemia em casa, guardados, e agora toda essa situação. E então, eu entendo que eu não luto por empoderamento feminino, mas eu acho que a gente, quando Deus nos chama, a gente faz o que Ele determina. E eu vejo isso na mulher sunamita. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão da orientação que Ele nos dá, como Ele deu aos magos, como Ele deu a sunamita, como Ele deu a José, como Ele deu a Maria, aos profetas e a Paulo. Ele foi direcionando. E eu creio que nesse tempo confuso que nós vivemos esse ano, porque esse ano foi um ano, eu não acho que difícil, porque nós tivemos, olhando para a minha vida, eu tive anos muito mais difíceis do que esse. Mas eu entendo que foi um ano nebuloso, que a gente às vezes não sabia o que fazer, muitas informações, e a gente ficou, às vezes, eu falei para minha filha, para a Rocieli, essa semana, eu falei, eu continuo pendurada nos braços de Deus, porque é só o que Ele me manda fazer que eu faço. Sabe aqueles bonequinhos de madeira que fica penduradinho e aí a pessoa que coordena fica fazendo assim com os fios? Assim eu me sinto, né? Liderada pelo Pai, porque Deus tem me direcionado a cada instante, não é a cada dia, é a cada instante. Vamos lá, capítulo 8 de 2 Reis diz o seguinte, gente, século 9 a.C., hein? Eliseu falou àquela mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo, levante-se e saia daqui com os membros da sua casa, e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar durante 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei, para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo, conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse, rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem, faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Que bênção, né? Uma mulher que é avisada por Deus, pelo profeta, uma mulher que teve seu filho restaurado pelo profeta, porque ela foi atrás dessa cura, uma mulher que obedece à ordem de Deus e peregrina 7 anos na terra dos filisteus. Ela tinha esposo, tinha esse filho que a gente sabe, e eu não acho que ela passava por cima do esposo, nem dava ordem para o esposo. Eu acho que eles tinham uma afinidade, e eu creio que ele confiava nela, que ela foi conversar com o profeta e que era isso que Deus tinha falado para os dois, por isso existia um acordo. E então o texto começa dizendo que Eliseu, e essa é a mulher que abrigou Eliseu e Geazi na casa dela, que os constrangeu a ficar um tempo na casa dela, que construiu um espaço, né, na casa para que o profeta ficasse, o homem de Deus ficasse. Ela conversou com seu esposo e eles construíram um espaço para o homem de Deus. E então eles perguntam para ela o que ela queria. Ela diz, não quero nada, estou bem, tenho tudo o que eu preciso. Geazi, então, que era discípulo, diz assim, mas ela não tem filhos, diz para Eliseu. E Eliseu a chama e fala, olha, daqui a 1 ano você vai estar com um filho nos braços. Ela fala, não mente para mim não, eu já pedi tanto, né? E enfim, 1 ano depois ela está com o filho nos braços. Passam-se mais ou menos 12 anos e esse menino adoece. E tem uma dor de cabeça imensa e morre.
E ela então sai sem conversar muito com ninguém. Eu gosto muito dessa parte, acho que ela é uma mulher que não fica falando aos quatro cantos, ela procura ajuda onde tem ajuda, que é no homem de Deus, com a presença de Deus. E ela vai, procura o homem de Deus, não aceita que mande o discípulo, não aceita outra coisa a não ser que o homem de Deus vá junto com ela. Ela é uma mulher que sabe o que quer, ela é uma mulher que busca ajuda e tem um alvo sério. Ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela quer. Isso me deixa muito feliz, num tempo em que as mulheres não eram contadas e que a Bíblia relata claramente a história dessa mulher. E nesse tempo aqui, toda essa história já tinha acontecido, o menino já tinha sido ressuscitado por Eliseu. Eliseu é um dos profetas que mais fazem milagres parecidos com o que Jesus fez. E nesse momento, Eliseu a chama e fala assim: olha, levanta-se daqui, pega a sua família e sai da terra, sai daqui desse lugar, sai da onde você mora, porque vai ter uma fome que vai durar 7 anos. Então ele diz: levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando por onde você puder, enquanto essa fome não acaba. Vai ter uma fome aqui de 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Eu quero ligar esse texto com o texto que foi lido de Mateus 2, 1 e 2, que fala que os reis magos, Mateus capítulo 2, 1 e 2. Flávia, está aí, por favor? Pode ler para mim? Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja bem, esse texto, ele caminha dizendo que eram sábios que viram uma estrela e quando se via uma estrela, acreditava-se, uma estrela diferente, que se via muitas estrelas, uma estrela diferente, eles acreditavam que acontecia um evento grandioso, que eles precisavam ver esse evento. E eles chegam então e dizem: onde está o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. O texto continua dizendo que eles foram ao rei Herodes, porque onde que um rei mora? Geralmente é no palácio. E aí eles param um pouco de ouvir ou de perceber onde é que está a estrela, porque pela mente deles, eles acham onde tem um rei no palácio. Então eu vou ao palácio. Só que eles chegam lá, o rei não sabe de nada, chama os sacerdotes e fala que ele ia nascer em Belém. E eles ouvem todas essas coisas. No verso 9 do capítulo 2 diz: depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando parou onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram as ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Primeiro ponto que eu quero frisar, que você não pode esquecer nunca mais: Deus não deixa o seu povo sem orientação. Nunca. Se você se diz povo de Deus, se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida a Jesus, se você é salvo no Senhor Jesus,
Não diga não sei para onde ir, não sei o que fazer, porque Deus não deixa o seu povo sem orientação. Na realidade, nós ficamos, e eu vi muita gente andando para lá e para cá nesse tempo, nesse ano, né? Dizendo, não sei o que eu vou fazer, olha isso acontecendo, olha a notícia do jornal, olha isso, olha aquilo, aquilo outro. Porque as pessoas, elas não olham a estrela. A estrela está no céu. A estrela que é Jesus está querendo falar com você. Jesus é a luz do mundo e Ele brilha para que nos dá direção. Ele diz, eu sou o caminho. Mas a gente tem dificuldade de perceber. A gente não para. Quantas vezes você olhou esse ano o céu? Quantas vezes você viu a lua esse ano? Quantas vezes você viu o pôr do sol, o nascer do sol? Quantas vezes você olhou para cima esse ano? Se tinha uma estrela brilhando que era para você seguir, provavelmente você não seguiu. Se fosse depender da gente ver uma estrela para encontrar Jesus, estava difícil. Os magos viram uma estrela no Oriente e foram seguindo. E o texto fala que quando eles saem do palácio do Herodes, ele diz, a estrela que eles viram no Oriente estava diante deles. Ou seja, eles continuaram olhando para a estrela, andando atrás da estrela, até que eles encontraram quem? Jesus nascido. Eles foram testemunhas do maior milagre que aconteceu na história. Jesus encarnando, se tornando homem, o Filho de Deus encarnado, o Filho de Deus na terra como bebê. E eu fico pensando, que alegria. Quando a gente vê um bebê, já dá uma alegria. A hora que a Helene entrou, nossa, meu coração encheu de alegria. E era o Filho de Deus, deitado numa manjedoura. Mas eles só viram, eles só puderam testemunhar porque eles seguiram a estrela. Deveria ser estranho seguir estrela. Você sai lá do Oriente e vai seguindo uma estrela. Muita gente pelo caminho, se eles contaram isso, falava, é só o que me faltava, ficar seguindo uma estrela. Do mesmo jeito que falam para nós, é só o que me faltava você acreditar nisso. É só o que me faltava você acreditar no que a Bíblia fala. É só no que faltava você dizer que Deus falou com você, descansa ou faça isso e está tudo bem. Eu tenho essas esquisitices todos os dias. E tomar decisão sob pressão não é uma coisa fácil. Mas é tão bom quando Deus põe a luz da estrela no nosso caminho. E existe uma clareza daquilo que é para você fazer. Porque Deus não nos deixa sem orientação. Se você é filho de Deus, se você é servo do Senhor, Deus não deixa o seu povo sem orientação. E você pode ver isso no deserto, quando Deus coloca o fogo, Deus coloca a nuvem para direcionar. Você pode ver com os profetas que estavam sempre dizendo, façam isso, façam aquilo. Deus nunca deixou de orientar o seu povo. O povo é que não queria ouvir a orientação. O povo é que não queria seguir a estrela. Deus falou com José em sonho e ele ouviu e obedeceu e casou-se com Maria. Deus mandou o anjo para falar com Maria e orientou Maria com o que seria feito. Deus não chegou e simplesmente, o Espírito Santo não engravidou Maria sem que ela soubesse o que estava acontecendo ou sem que ela dissesse, eis-me aqui, a tua serva, faça em mim a sua vontade. Deus não chega invadindo a nossa vida, nem invadindo a nossa casa, como algumas pessoas dizem, mas Deus quis assim, então vai ser assim. Não é assim. O anjo conversa com Maria e diz, vai acontecer. E ela diz, eis-me aqui, eis aqui a tua serva, faça em mim a sua vontade. Então, ela engravidou. Deus não te joga para lá e para cá, Deus te orienta. Ele conversa contigo e você tem livre-arbítrio para dizer sim ou não à vontade de Deus. Mas primeiro, a coisa que você tem que ouvir.
Você tem que ver, você tem que contemplar. Olha lá na sunamita. O profeta a chamou e falou para ela assim: vai ter um tempo de fome de 7 anos. Naquele tempo não estava fome ainda. Tinha abundância. Só que ela acreditou na palavra do profeta, juntou a sua família e foi para a terra dos filisteus. Isso fácil? Claro que não, gente. Ela deixou a sua casa, a sua fazenda, os seus bens, porque quando nesse texto está dizendo o quê? Que ela foi ao rei pedir de volta as suas coisas. Ela largou tudo, juntou a sua família e foi. Da mesma maneira que José veio de Nazaré para Belém, para o recenseamento, chegou lá, o que o anjo falou para ele no sonho? Pega Jesus, vai para o Egito, sai daqui porque as crianças vão ser mortas e você vai para lá para abrigar, para cuidar de Jesus e você vai ficar lá um tempo, e não foi dito o tempo. Depois, o texto diz que depois de 6 anos, Jesus já tinha 6 anos, o anjo fala para ele: agora você pode voltar. Aqui na sunamita ele diz: é 7 anos que você vai andar. Já imaginou, gente? O profeta chegar para você e dizer assim: sai daqui, vai para outro país, você vai ficar 7 anos. Porque vai ter 7 anos de fome. Depois você volta. E aí você vai fazer 1000 perguntas. Tipo assim: eu volto como? E aí assim, eu vou deixar minha casa, minha fazenda, o meu carro, as minhas coisas? Como é que vai ser? Aí depois, quando eu voltar, como é que vai ser? O que vai acontecer? Eu vou passar fome? Quanta gente falou para mim no começo da pandemia: o que vai ser da nossa vida? Nós não vamos ter o que comer? Como é que vai ser? Não vai ter. Aí começaram a comprar todo o papel higiênico da terra, né? Que parece que o mundo ia acabar em papel higiênico, não sei qual era a ideia. Aí vamos comprar todo o leite da terra, todo o óleo. A história do papel higiênico era esquisita para mim. Porque assim, tudo bem, você comprar arroz, tudo bem, mas comprar todo o papel higiênico da terra vai acabar. Parece que todo mundo ia ter uma diarreia crônica até o final da pandemia, né? Todo mundo queria comprar tudo, as prateleiras começaram a ficar vazias. E em função de quê mesmo? De nada. Faltou comida em algum tempo? Não. Subiu o preço, isso sim. Bastante, mas faltar não faltou. Para que tudo isso? Porque as pessoas não pararam para olhar para o céu e ver a estrela. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, mas em nenhum momento eu fui comprar um monte de coisa. Deus me sustentou até aqui. Se for para Ele jogar as coisas do céu, Ele joga. Eu vou comprar na medida que eu posso comprar. Eu não tenho dinheiro para comprar o mercado. E a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que confiar no Senhor. E Deus não nos deixa sem orientação. Não deixa. Enfim, o texto fala que os sábios, eles foram e encontraram o menino, seguindo a estrela. Prostraram, adoraram, e aí em sonho, Deus, o texto diz que Deus os avisou: não volta na presença do Herodes, não conta nada para ele. Deus estava protegendo o seu filho. Esses sábios eram Melquior, Baltazar e Gaspar, segundo a tradição conta. Eles foram, cada passo, eles eram guiados por essa estrela. A estrela ia adiante deles. Deus quer falar comigo, com você, e tem falado comigo, com você, durante este ano. Deus tem nos dado direção em todo o tempo. E eu gostaria muito que você olhasse para trás hoje e pensasse no quanto Deus fez na sua vida nesse ano. O quanto Deus te guiou neste ano. O quanto Deus te orientou nesse ano. Foi um ano estranho? Foi. Foi um ano estranho. Mas Deus não deixou de te orientar em nenhum momento. Eu tenho certeza disso. Do mesmo Deus que orientou a sunamita, é o Deus que nos orienta. Voltamos ao texto da sunamita em 2 Reis. O texto fala que ela, no verso 2 diz: a mulher se levantou
e fez segundo a palavra do homem de Deus. Lá em Mateus 2, 1 e 2, diz que também quando Deus falou para eles em sonho, eles simplesmente obedeceram, saíram e fizeram o que Deus mandou. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltares à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Simples assim. Eu fui avisado e eu mudei de caminho. Sem discussão, sem questionamento. Quantas vezes Deus tem te avisado? Faça isso, faça aquilo, mas você diz, não, né? Se eu fizer assim, como que eu vou viver? Eu vou passar fome? Como que vai ser? Né? Como é que vai ser? O como é que vai ser é dependência de Deus. Ou a gente aprende a depender de verdade de Deus, ou a gente devia parar de falar que é cristão. É bem bom isso, né? O texto fala que ao final de 7 anos, capítulo 8, verso 3 de 2 Reis, terminou os 7 anos, ok? Então assim, você vai peregrinar. Como é que será que ela peregrinou? O que será que aconteceu? Deus supriu as necessidades, a gente nem sabe como é que foi, porque no texto não fala. Quando terminou os 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei. Olha o empoderamento, ela simplesmente volta e vai falar com quem? Com o rei. Não vai falar com qualquer um, ela vai falar com o rei. Ela vai falar com o rei. E para reclamar a sua casa e as suas terras. Eu tinha casa, eu tinha terras, e agora eu vim aqui, rei, para reclamar minha terra, porque eu fui lá para a terra dos filisteus, porque me avisaram que ia ter fome. O rei deve ter ficado bem feliz com isso, né? Eu fiquei aqui na fome e você foi lá para a terra dos filisteus. Quando ela estava chegando na presença do rei, o rei naquele momento, aquilo não é coincidência, é cristocidência, né? E na hora que ela chegou para falar com o rei estava conversando com Geazi, discípulo de Eliseu. O rei tinha encontrado Geazi e falado para ele assim, chamou Geazi provavelmente na presença dele e falou assim, eu quero saber dos milagres que o Eliseu fez, esse profeta aí. E o Geazi está lá contando, o discípulo de Eliseu contando, olha, ele fez isso, fez aquilo outro. Tem inúmeros milagres, você pode ver os milagres do tempo de Eliseu, são muitos. E naquele momento que ela chega, não, olha, é demais, né? Naquele momento que ela chega, Geazi está contando do milagre que Eliseu fez com o filho de quem? Dela. Olha, Eliseu ressuscitou um menino. E aí o rei deve ter pensado, nossa, ressuscitou? E aí Geazi olha e fala, e é o filho dela. Ela está aqui. E o menino está aqui também. Prova viva do milagre que Eliseu fez. Gente, ela está voltando de 7 anos fora do país. Ela chega para falar com o rei. E o Geazi está conversando com o rei sobre ela e o filho dela que está junto. E ainda tem gente que não acredita que Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Que preocupação, como é que vai ser quando eu voltar? Eu vou ter minhas terras, eu vou ter minha casa, eu vou ter isso. Não se preocupa, porque Deus vai agir como? Sei lá. E a hora que ela chega, o Geazi está falando dela. É para acabar isso. Eu olho, fico encantada com os detalhes que Deus cuida. Nem existia internet, bem isso. Não dava para ver isso no Google, não dava para ver no Instagram, nem em lugar nenhum. Ela chega na presença do rei e o Geazi está falando dela. Meu irmão, minha irmã, se isso não é uma história para fazer você acreditar de verdade, eu não sei o que é. Deus cuida dos detalhes. Deus faz a cena e ela chega no meio da cena e a cena está falando dela. E ela diz, sou eu mesma e o meu filho está aqui. E foi o Eliseu que ressuscitou o meu filho. E ela conta, o texto fala que ela conta
toda a história com detalhes para o rei. E o texto fala também que o rei a interroga e ela conta tudo. E aí o rei faz o quê? Coloca um oficial à disposição dela. Acha, gente. É uma mulher, não é nem contada. Aí o rei fala para ela: vou colocar um oficial à sua disposição para devolver as suas terras, para devolver a sua casa. E vai além, não é só isso. Olha aqui. Faça com que lhe seja restituído tudo que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Não plantou, não colheu e vai receber a renda dos 7 anos. Sabe por quê? Porque ela é uma mulher que ouve, obedece e crê que Deus vai à frente dela. Crê que Deus vai fazer. Nesse ano a gente foi avaliado, testado na nossa fé, na nossa visão, e a estrela está indo adiante de nós. Jesus é a luz do mundo e Ele veio para clarear essa terra, e Ele veio para dizer: eu sou o caminho. Para de ficar confuso, é só você andar comigo. É só você andar comigo. É só você andar comigo que está tudo certo e está tudo claro. Essa mulher recebeu tudo o que lhe era devido, porque Deus não deixa o povo sem orientação, e você não perde nada quando você obedece ao Senhor. Quando você obedece, se você pensa que perdeu, Ele te restitui, e Ele não te restitui pouco, Ele te restitui muitas vezes mais, e aquilo que você achou que perdeu naqueles 7 anos, Ele te dá, sem você plantar, sem você fazer nada, e está tudo bem. Basta que você confie no Senhor. Atos 16 fala do apóstolo Paulo, que também ouvia a voz de Deus o tempo todo. Atos capítulo 16, 8 a 10, diz assim: e tendo contornado Mísia, foram para Trode. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. No verso 7 diz: chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O apóstolo Paulo era uma pessoa sensível, que sabia a hora de ir e a hora de não ir, aonde ir e o que fazer. Deus não deixa o seu povo sem orientação, amém? Mas nós precisamos ouvir. Nós precisamos manter os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos à ordem do Senhor. Em sonho, nós vimos que Deus fala em sonho, Deus fala através do anjo, através do profeta, através da estrela. Deus fala de inúmeras maneiras para nós, mas nós precisamos ouvir. E o outro passo, imediatamente, todos esses, tanto os magos, quanto Paulo, quanto a mulher sunamita, em todos os textos a gente vê uma palavra só: imediatamente eles obedeceram. Às vezes a gente até obedece, mas a gente demora para obedecer. Demora para obedecer. E enquanto a gente não obedece, o que acontece? A gente sofre. Porque se essa mulher tivesse demorado para obedecer, ela ia ficar no meio da fome até ela obedecer. Porque os 7 anos de fome iriam acontecer. Mas como ela obedeceu imediatamente, peregrinou pela terra dos filisteus, voltou e teve tudo de volta. Simples assim para gente que ouve, que percebe e que obedece. Não é assim para quem não ouve, não percebe
e não obedece. Os magos testemunharam o maior evento da história que dividiu a história no meio. Por quê? Porque eles seguiram a estrela. O Herodes falou isso, aquilo, outro, e falou, não, mas não é assim, como é que é, não sei o que, não sei o que. O Herodes até tentou desviar, mas quando eles olharam para fora do palácio, o que eles viram? A estrela. E quem é que manda na história? É o Herodes ou a estrela? A estrela. Jesus é a nossa estrela da manhã. Pode o povo falar o que quer. Pode o povo falar o que quer. Eu sigo a estrela da manhã. Eu ouço a estrela da manhã. Eu quero seguir a estrela da manhã. Amém? Que nesse Natal você encontre essa estrela. Você encontre o Jesus nascido que a estrela anunciou. E que você se prostre como os magos se prostraram. Ofereça o seu coração de presente, que não existe tesouro maior do que o seu coração. A sua vida, as suas decisões. Entregue tudo a Jesus, do mesmo jeito que quando eu vi os magos chegando e se prostrando ali, eu falei, Senhor, hoje quero me prostrar. E quero dizer para você, quero entregar todos os tesouros que eu tenho. E o principal deles é o meu coração, os meus desejos, os meus sonhos. A minha vida, ela é sua. Eu entrego a Ti, meu maior tesouro, que é a minha própria vida que o Senhor me deu. Que a gente possa encontrar na luz da estrela. Que a gente pare de andar de olho fechado e confuso. Abra os olhos, enxergue, medita, né? Eu fiquei 4 dias trancada, literalmente trancada, né? Porque eu estava na ala do Covid e eu tive que usar roupa azul, máscara, touca e luva durante 4 dias, de dia e de noite, para não ter risco nem para as pessoas e nem para mim mesma. E o quarto trancado, lógico, isolado, e eu fiquei lá dentro os 4 dias. Mas posso te dizer uma coisa, eu estou estudando as disciplinas espirituais e eu estava estudando especialmente a parte de estudo bíblico. E uma das coisas que dizia no texto é que você precisa, Deus te provê tempos de reclusão para que você pare para estudar. Ok, Deus, é tempo de reclusão? A hora que eu ouvi a palavra tempo de reclusão, falei, já entendi. É meu tempo de reclusão, então vamos estudar. Mandei o estudo para Marilete, falei, Marilete, dá uma olhada aí, ó, pra gente, próximo estudo da escola dominical, porque Deus me deu um tempo de reclusão. E eu não posso reclamar, Deus só me cuidou, me abençoou, me deu momentos de alegria na presença dele, em que eu pude ficar ali com meu pai e com Deus, meus 2 pais, e orar e buscar o Senhor. Não tenho nada a reclamar. Achei que eu não podia estar aqui, pus a Marilete de plantão, mas Deus falou para mim, você vai trazer a minha palavra? Eu falei, não sei. Minha irmã falou, como vai ser? Eu falei, não sei. Deus está no controle, eu estou dando um passinho de cada vez. Aí ontem saiu todas as coisas, antes de ontem, sexta-feira já começou tudo se encaminhar, tudo dá certo. Eu falei, olha, pode ficar em paz, vai para sua casa. Liguei para a Marilete, falei, tá tudo bem, eu estarei no culto, estou me cuidando, claro. Eu quero louvar o Senhor por aquilo que Ele tem feito, mas acima de tudo, porque Ele veio para clarear a terra e nos dar direção. E o povo de Deus não fica sem direção. O povo de Deus é cuidado por Deus. Deus cuida dos detalhes. Essa história da sunamita, leia muitas vezes, porque vale muito a pena você saber que Deus cuida de você aqui, Deus cuida de você onde você vai, Deus cuida de você na volta, Deus restitui, porque é Ele que manda na sua vida quando você permite. Amém? Amém? Baixa a sua cabeça, feche seus olhos nesse momento. A nossa oração, Senhor, é que nós queremos ser guiados por Ti. Do mesmo modo
que os magos foram guiados por ti. Eles olharam a estrela e seguiram a estrela. Herodes tentou desviá-los, pessoas provavelmente no caminho tentou desviá-los. Mas eles tinham um alvo, seguir a estrela e encontrar o rei. Que nós possamos saber que nós podemos seguir a sua orientação sem medo, porque o Senhor sabe o que faz e o Senhor nos conduz. Mas nós precisamos ouvir, nós precisamos ver. Deus, eu quero te pedir perdão agora, Pai. Quero te pedir perdão por todas as vezes que o seu povo, a sua igreja, que nós como igreja, não paramos para olhar para o céu e ver a sua estrela. Não paramos para seguir a sua voz. Não paramos para prestar atenção nos nossos sonhos, os sonhos que o Senhor tem dado para nós. Não paramos para ouvir a tua voz através da pregação e da palavra dos profetas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa perdidos, o Senhor não nos deixa sem orientação, o Senhor é conosco. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, nos dá poder, nos dá graça. Acima de tudo, nós queremos conhecer a ti e só conhecemos a ti através da sua palavra. Obrigado pelo seu amor. Obrigada pelo seu cuidado. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Nós estamos aqui, humildemente, queremos nos prostrar diante de ti, Senhor, oferecer o nosso coração, oferecer tudo aquilo que o Senhor nos deu, porque tudo vem de ti. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos é seu. Mas acima de tudo, queremos colocar diante de ti os nossos desejos, os nossos sonhos, para que o Senhor faça a sua vontade e não a nossa, em todo o tempo. Porque a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Continue com a sua cabeça abaixada, com seus olhos fechados. Fale com o Senhor agora, enquanto nós ouvimos essa canção. Eu gostaria de te conduzir, então, agora, te pedir para que você conduza a sua mente, o seu coração a falar com o Senhor. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, se eu não te segui, se eu não entreguei, agora eu quero entregar. Você vai ter esse tempo entre você e Deus. Entregue a sua vida, entregue seus tesouros, entregue seu coração e comece a partir de hoje a prestar atenção na palavra, nos sonhos, na luz, na estrela da manhã. Coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã.
Você realmente crê que Deus fala com você? Realmente crê que Deus pode falar com você? Porque Deus tem falado com você e Ele tem me dito aqui agora. E você procura outras pessoas para ver se é verdade mesmo. E você fica andando de um lado para o outro. E Deus tem falado com você. Os magos seguiram a estrela e Herodes tentou dissuadi-lo. Mas eles continuam seguindo a estrela. Deus fala com você. E a gente tem que ter coragem, firmeza, para dizer: é isso que Deus me disse e é aí que eu vou. É difícil, às vezes. Porque as pessoas querem dizer: não, é por aqui, é por ali, é por lá. Olha, isso pode acontecer, aquilo pode. Mas se Deus te disse, vá. Se Deus te disse, faça. E para de perambular por aí. Deus está dizendo claramente: eu tenho falado com você. Ouça e obedeça. Do mesmo jeito que a sunamita fez. Do mesmo jeito que os magos foram firmes ao seguir a estrela. Do mesmo jeito que Paulo não teve dúvida e foi fazer aquilo que Deus tinha mandado. A gente tem que parar de ouvir a Deus e perguntar para um, para outro, para outro, para outro, para outro, e aí fica confuso. Se Deus falou com você, Ele falou com você. Se você pediu, Ele não nos deixa sem orientação. Ele nos orienta. E é entre você e Ele. Amém? Que a graça e a paz de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém e amém. E que brilhe a nossa estrela da manhã. Quer ficar por dentro de toda a igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.